Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Pode tomar o seu assento. É um culto de ensino. É um culto onde a gente vem aprender a palavra como ela é, né? Porque quando nós conhecemos a palavra como ela é e cremos nela como ela é essa palavra que o Senhor vai agir sobre ela. O Senhor não age sobre achômetro. Não, Ele enviou a sua palavra e sarou a terra. Labassúria calabai. Jesus sempre disse para que se cumpra, aleluia, amém, a palavra, amém. Todos os acontecimentos de Deus é cumprimento da palavra. Por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, a vitória é certa, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 23, verso de número 18. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Números, capítulo de número 23, verso de número 18 a seguir. Quem encontrou, diga amém. É muito importante, amém, estarmos atentos para a gente, porque a gente precisa ser limpo, sabe, de tudo aquilo que não procede do Espírito de Deus, amém. Nós precisamos ser limpos, porque a vida inteira a gente vai ouvindo tanta coisa, como se fosse daquela forma, e não é. E depois queremos que o Senhor haja, né? Vamos lá. Capítulo de número 23, verso de número 18 a seguir, diz assim: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, incline os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Amém? Pois bem, é aqui que nós vamos dar início a esse culto de amém. Nós vemos aqui porque Balaão, Deus falou: o que eu colocar na tua boca você vai falar. E quando ele abriu a boca, ele diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria? Ou faria? Ou falaria e não confirmaria? Mas vamos entender isso à luz da palavra. Por quê? Porque a gente recebe uma palavra de Deus em nosso favor. Deus vem e fala a nosso respeito, que nos fará um grande na terra, um profeta, um pastor, um missionário,
ou até na área que você atua, um grande empresário, dentro daquilo que Deus tem na sua vida, que Ele acha por bem, pela sua infinita misericórdia, apontar na sua direção e resolver te abençoar. Mas vamos entender isso. E muitas das vezes a igreja toma isso e ela fica sustentando com lágrimas, culto, e passa tempo, e vai numa igreja, e vai na outra, e ouve essa mesma palavra, mas na verdade, ela olha para o contexto que ela está vivendo, está longe de se cumprir o que Deus falou. E quando vem essa palavra, para aquele que tanto espera, no primeiro momento, pastor Rogério, ela surte um efeito de avivamento. Mas quando acaba o culto, a realidade mostra que aquela profecia na vida dela está distante, distante e distante. É ou não é? Mas se Deus não se arrepende, por que que não se cumpre? Se Ele ainda confirma, por que isso não se confirma na minha vida? Nós precisamos entender que quando Deus fala conosco, quando Deus nos visita e faz uma promessa de bênção na nossa vida, não pense que você se encontra pronto para recebê-la, mas Ele fala com você como se você estivesse já pronto, ou já pronta. Ele fala com você como se você já fosse um pastor, um missionário. Ele já fala como se já tivesse você pronto para receber. Mas eu falo sem medo de errar. Quando Deus fala conosco, está longe de nós estarmos prontos. Mas o que acontece, pastor? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele chama a existência daquilo que não existe, como se já existisse. Paulo, ainda era conhecido como Saulo, estava longe, mais longe de ser o vaso escolhido. Por isso Ananias até indagou, mas o que o Senhor disse? Vai, porque para mim é um vaso escolhido. Mas estava longe disso acontecer na vida de Paulo. Muitas coisas aconteceram. Para que realmente viesse ele ser esse vaso escolhido. Mas vamos olhar aqui para onde que Deus se arrepende. Gênesis capítulo de número 6, verso de número 6. Vou ler lá em cima, do primeiro versículo. Gênesis capítulo de número 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Coloque em pé, pastor Rogério. Desça aqui no
no arraial. Você imagina, a partir de Enos, passaram-se a invocar o Senhor, passaram a buscar o Senhor, passaram a fazer por onde um dia estarem de volta ao jardim. Porém, essa geração de Enos vai se multiplicando, e era uma geração já conhecida como filhos de Deus. A Bíblia vai dizer assim, aleluia: se vós estáis sem disciplina, vocês não são filhos, são bastardos. Mas se estáis sob disciplina, ainda que essa disciplina te cause um mal-estar, mas ela vai te produzir algo de bom, porque ela é um conselho de Deus para a sua vida. E o Senhor, aleluia, só repreende filhos. O Senhor, aleluia, só fala com filhos. Mas quando eles se portam como filhos, os filhos de Deus começaram a olhar, ao invés de, vamos trazer aqui para entender, ao invés de eu esperar ungida aqui dentro da igreja, eu me canso, eu começo a olhar para fora. Não, bela é as mulheres que não servem a Deus, atraentes são as mulheres que não servem a Deus. E aí eu penso, é lá que eu vou buscar, é lá que eu vou fazer a minha família. Casa dividida não subsiste. O Senhor fala, nós lemos ali, que quando eles tomam essa decisão de andar segundo seus próprios entendimentos, sua própria consciência, já abandonaram o conselho do Altíssimo. E o Senhor diz: o meu espírito não contenderá, não vai ficar ali, olha, ô fulano, melhor é o que Deus tem para você, melhor é esperar o tempo de Deus. Ele não vai ficar assim, porque o homem também é carne. Então inclinou para a carne, deixa aí. O Senhor diz: eu não vou ficar contendendo com carne, eu não vou ficar, o meu espírito não vai ficar discutindo com carne. Inclinou para a carne o Espírito Santo, porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus diz: o meu espírito não vai ficar triste, ele não vai ficar ali contendendo com quem não quer, com quem quer andar segundo a sua própria consciência, quem quer satisfazer o seu próprio desejo. Resultado. Obrigado, pastor. Que nós vamos chegar no verso de número 6. Quando Deus, aleluia, não parou de contender, o pecado se multiplicou sobre a terra. Quando Deus, aleluia, não insistiu mais, o pecado se multiplicou sobre a terra, a ponto de gerar em Deus uma ira tão grande, que ele vai dizer no verso de número 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Você imagina isso? E a Bíblia, e o Senhor vai dizer, Jesus disse: quando você fala o que está no seu. E a Bíblia diz que pesou o coração dele. Aí ele falou. Quando bateu aqui, ó, machucou, labassúria, calabai, ele pôs para fora. E quando ele pôs para fora, ele disse: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Calabassúria, calabai. Quando o seu coração pesou, quando o seu coração se encheu de tudo aquilo,
ele pôs para fora em palavras. E a palavra que ele pôs era um juízo terrível. Mas lá em Malaquias ele vai dizer: ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos, porque eu, Senhor, não mudo. O coração dele foi de tal forma pesado, pastor. Ele pôs para fora, mas naquele momento que ele pôs para fora, ele tem algo com ele que ele não muda. Ele procura verdadeiros adoradores de Calabandaia Sé. Lembra em Ezequiel, quando ele chamou Ezequiel para uma conversa, ele disse: Ezequiel, toda essa destruição, Ezequiel, eu falo para você, antes disso acontecer, eu procurei na terra. Eu procurei entre eles, Ezequiel, alguém, alabassúria, calabai, alguém que se colocasse na brecha, para que eu, aleluia, voltasse atrás do meu juízo, e eu tivesse misericórdia, mas eu não encontrei. Mas aqui ele encontrou Noé. Ele achou Noé. E não é que ele se arrependeu? Ele se arrependeu de haver feito o homem. Agora ele se arrependeu do que ele tinha falado, porque o seu coração estava... Sabe quando você expressa coisa que não agrada a Deus? Deus ainda espera que você se arrependa. Alabassurianda calabai. Porque o seu coração estava cheio, o seu coração estava pesado, então você precisava pôr para fora. Pôs para fora, agora é hora de se arrepender, de se consertar, de dizer: Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor, aleluia, não ficou com aquela contaminação, pastor. Ele voltou a ser quem ele é. Eu, Senhor, não mudo. Aleluia. E uma das coisas que o Pai faz, ele procura verdadeiros, e achou Noé. Achou Noé. Você imagina? Não ia sobrar nada. Aí vai lá os abençoadinhos dos animaizinhos, casal, cada um entra na arquinha também. Não ajudaram a carregar nada, rapaz. Imagina os patinhos. Só aqui você, rapaz, nadar aí 40 dias, 40 noites. Sem nada para comer. Até as aves. Vou sentar na onde? Na onde eu vou pousar? Até as aves. Precisou da arca. Até que o dilúvio cessasse. Ele não destruiu. Pastor, mas... Então ele se arrepende. Se arrepende? Se arrepende sim. Jeremias, capítulo de número 18. Vamos lá. Jeremias 18. Olha a forma que Deus se arrepende, irmãos. Jeremias capítulo de número 18, verso de número 7. Ele vai dizer assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Olha que coisa tremenda. Mas, e no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz,
então me arrependerei do bem que tinha lhe dito que lhe faria. Irmãos, tem pessoas que eu vou dar conselho, pensa que me deixa no osso. Aí a pessoa quer usar a Bíblia, pastor, para mim. Pastor, mas a palavra do Senhor diz que Deus não se arrepende. Meu irmão, olha para a palavra. Quando Deus não se arrepende? Pastor Rogério, vamos lá. Vamos lá que hoje é mistério. Quando Deus não se arrepende? Por exemplo, eu sou Deus ou sou homem? Sou homem. Por mais cristão que eu seja, por mais servo de Deus que eu seja, eu também sou carne. Amém? Eu posso vir cheio de fé, cheio de boa vontade e fazer uma aliança com o pastor Rogério. Aí o pastor Rogério, conhecendo o meu caráter, ele, beleza, fechado a aliança. Aí eu dou uma condição para ele. Ele vai e cumpre a parte dele. Aí eu me arrependo da aliança. E ele fez a parte dele. Aí eu falo, aí eu vou e não cumpro a minha parte. Quando Deus está falando que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Ele está dizendo assim: olha, se eu fazer uma aliança com alguém, e quando Ele faz essa aliança com alguém, Ele faz porque Ele chama a existência do que ainda não existe nessa pessoa. Ele é um investidor. O Senhor é um investidor. Você não ainda tem fé suficiente, você não tem o caráter suficiente, você não está pronto o suficiente, você está longe de ter o que Ele quer, mas Ele vem e faz uma aliança com você a si mesmo, porque Ele já fala com você como se você já fosse o que Ele espera que você seja. E se você se esforça a crer em Deus, crê que Ele não vai voltar atrás se você fazer a sua parte. Você faz a sua parte. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrependa. Se a igreja fazer a parte dela, Deus vai fazer a dele, e não volta. Ele não muda. É isso que Ele não se arrepende. Mas se Ele falar, porque Ele é um investidor, e Ele dá todas as diretrizes para ser o que Ele espera que seja, e não der ouvido, Ele também não tem que cumprir a promessa. Guardam isso. Lembra de Pedro? Vamos para Pedro. Pedro é um mistério, né? Não é você não, Pedrinho. Você está querendo ser o Pedro da Bíblia, mas não nem queira ser, já dá trabalho sem ser. A pessoa se pôr. Você imagina Pedro. Quando Jesus encontrou Pedro lá fracassado na sua pescaria, Jesus abençoou ele ou não abençoou? Sem merecer, só porque ele emprestou o barco ali. O homem tinha passado a noite inteira, não tinha pegado nada. Aí Jesus disse para ele assim, ó: segue-me, eu te farei pescador. Tirou ele daquela pesca e levou ele para fazer dele um pescador de... Foi embora. Começou a andar com Jesus. E foi. Só que chegou 3 anos depois. Aí Jesus, rapaz, o cara não está pronto ainda. O homem não se converteu ainda. Aí Jesus falou: bom, eu tenho que falar uma palavra para ele se agarrar nela e falar: não, eu não me converti, eu vou me converter um dia. Aí Jesus falou para ele assim: olha, vem cá, Satanás pediu sua cabeça, mas eu tenho fé aí, então eu roguei por vós para que a tua fé não desfalecesse. Você imagina Pedro
ouvindo aquilo, mas nem deu ouvido. Aí Jesus falou: e quando você se converter, confirme isso aos seus irmãos. Ele diz: eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. Aí Jesus falou: vixe. Naquela mesma noite, ele viu que ele não estava pronto. Ele não deu ouvido ao que o Senhor falou para ele. O Senhor enxergou ele longe de ser o que era preciso ser. Mas o Senhor diz: olha, eu continuo investindo. Quando você se converter, Ele está dizendo, vai acontecer. Aí você confirma. Ele falou: não estou pronto. Nós sabemos que ele negou. Nós sabemos que quando Jesus olhou para ele, ele lembrou-se das palavras de Jesus. Aí veio as palavras que foi falado para ele. Aí gerou nele um arrependimento. A Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. Mas sabe o que aconteceu depois? Se Jesus tirou ele da pesca que ele fazia para ser pescador de homens, ele voltou a ser o pescador de antes. Tem muita gente que faz isso. Volta lá no começo. Volta na estaca zero. E se Jesus não tiver misericórdia de ir lá e falar assim: olha, apacenta minhas ovelhas. Se o Senhor não chegar lá e dizer: acredita no seu chamado. Se o Senhor não tiver misericórdia para dizer: se levanta, alabassúria, calabai. O amor que você tem está aí. Por que você está pescando? Volta lá e decomanagai. Retome o caminho. Oh, aleluia. Você imagina que não deu ouvido ao Senhor e ele voltou lá atrás. 3 anos andando junto. Retrocedeu esses 3 anos numa só noite. Por isso eu falo para a igreja: quanto tempo de cumprimento da promessa de Deus? A palavra do Senhor diz que quando o Senhor envia a sua palavra, Ele tem pressa em vê-la ela cumprir na minha e na sua vida. Mas para isso a gente também tem que ter essa pressa, tem que ter essa vontade, tem que saber que Ele vai nos dar todas as ferramentas necessárias para que isso venha acontecer. Oh, aleluia. Então nós vemos que o Senhor não se arrepende. Quando você faz a sua parte, Ele não volta atrás. Amém. Olha o que vai acontecer aqui em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 27 a seguir. Olha o que vai dizer. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Olha quando o Senhor visitou, pastor, e já separou os levitas, e já escolheu a tribo de Levi, para serem, aleluia, homens de frente, uma família aonde o Senhor diz: eu serei a vossa herança. Olha que coisa. Onde outras tribos não podiam tocar em nada dos utensílios, a não ser os levitas, que foram designados para isso. Era só os levitas que tinham, aleluia, essa honra, esse prestígio, privilégio de tocar naquilo que era santo, naquilo que era do Senhor. Foi a eles dado o cuidado da sua casa, o cuidado dos seus utensílios. Olha que coisa tremenda. Mas olha que ele vai dizer: eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer a éfode perante mim.
e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício? Imagina isso. Olha a forma que Deus vai falar com Eli. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra teus filhos mais do que a mim. Olha o pecado de Eli, qual que era. Honrar mais os filhos do que a ele. A palavra do Senhor diz assim, meu irmão, minha irmã, que tem um chamado de Deus: se você não aborrecer pai, mãe, filhos, e a você mesmo, você não é digno desse chamado. Olha que coisa forte isso. Oh, aleluia. Mas o Senhor diz para ele: você honra mais os seus filhos do que a mim, para vos engordardes dos principais de toda oferta do meu povo de Israel. Olha o que Eli fazia, pastor. É a mesma coisa que fazem muitos hoje. Vou dar um exemplo. De repente vamos dar um exemplo aqui. O pastor, líder de uma igreja, ele não se preocupa muito com ele, com a casa dele, mas ele tem filhos. E aí ele fala: não, eu quero que o meu filho coma do melhor, beba do melhor, ande de carro zero. Aí ele pega o dinheiro do dízimo e a oferta e injeta tudo no filho. Você imagina eu fazer isso? Pegar aqui e falar: não, vou pegar aqui, o meu filho está passando prova, eu vou pegar dinheiro da igreja e vou investir no meu filho. Afinal de contas, ele serve no altar. Os filhos de Eli serviam no altar. Aí Eli pegava do altar o que era de Deus e dava para aqueles que não faziam por onde. Estão entendendo? Mas existem muitas formas da gente fazer isso. Às vezes a gente faz isso em casa. Você serve melhor a sua família do que o próprio Deus. O que você faz para os seus filhos, você jamais faz por Deus, e nem pela sua obra. Isso eu estou falando de um pecado do altar. No caso aqui, o Eli. Olha o que o Senhor vai dizer. O que ele fazia? Ele pegava e investia nos seus filhos. E o povo estava vendo. Tinha promessa. E o povo estava vendo. Aí ele vai dizer assim, eu vou resumindo para dar tempo, que tem mais coisa aí. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desraigar do teu altar, será para consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá aos teus dois filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Quando isso aconteceu, essa profecia para a casa de Eli, no outro dia já não morreu os filhos. Só isso aconteceu quando houve guerra. O problema de Eli foi, pastor, Deus veio e falou, tem uma sentença. Ele não mudou. Não se arrependeu. Não mudou. Não teve transformação com aquela palavra. Ora bassuriam de calabaia. O resultado que Deus também não se arrependeu.
foi até cumprir a palavra. Lembra do rei Ezequias? Deus falou: olha, fala lá para ele que ele não se levanta do leito. Mas o que o rei Ezequias fez? Virou para o lado e falou: misericórdia, eu vou morrer não. Eu sei que Deus é Deus que muda decreto. Aleluia. E foi clamar ao Senhor, foi se humilhar diante do Senhor. E o Senhor: profeta, volta lá e muda a mensagem. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. Aleluia. Eu mudei o decreto, ele não vai morrer. Era isso que Eli devia ter feito: correr atrás, chamar os filhos para uma reunião, falar: filhos. Os filhos de repente nem soube que havia uma sentença de morte, pastor. E foi até morrer. Talvez por isso que ele não aguentou o baque, e ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço, porque foi muito... Ele viu se cumprir aquilo que o tempo passou. A igreja, muitas das vezes, o Senhor vem e traz uma palavra de alerta, de desperta, labassurian de calabai, a fim de que a igreja vai receber aquela palavra e vai saber, aleluia, que é um pai falando com o filho, é o pai falando com aqueles que ama, porque Deus não perde tempo com quem não é filho. E o Senhor dá tempo para arrependimento, mas não há arrependimento, não muda, continua do mesmo jeito até que acontece. Aí Deus não se arrepende. Se há um mal, se você vê que as coisas estão acontecendo e que não está de acordo com as promessas de Deus, aprendam: Deus não é o culpado. Não é Deus que está falhando no céu, é nós que não estamos como Deus gostaria que estivéssemos. O problema não é Ele, sou eu. Se as coisas de Deus não estão, aleluia, se cumprindo na minha vida, o problema sou eu. Deus não falha, a parte dele cumpre. Somos nós que falhamos, somos nós que temos dificuldade em dar ouvido à voz de Deus. E ele falou assim: olha, e será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele? Deixa eu ler mais atrás. Eu susciterei, 35, verso de número 35, Samuel, capítulo de número 2. Ele vai dizer assim, ó: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Oh, citalabassurian de calabai. Sabe o que ele diz? Suscitarei um sacerdote fiel que procederá segundo o meu. O Senhor diz: eu levantarei pastores segundo o meu. Aleluia. Oh, olha que coisa. Vou ler de novo: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa. E eu lhe edificarei uma casa firme da rocha. Hoje a igreja vai firmar a casa na rocha, porque quem ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele assemelha àquele que edificou sua casa na rocha. E olha que ele diz: e andará sempre diante do meu Espírito Santo. Ele sempre andará com ele, nunca sozinho, pastor. Sempre a presença dele estará. Labassuriande comanagai. Mas a Israel, pastor, não conseguia fazer isso, não conseguiu andar. Aleluia. Aí falou: e agora? Nós não conseguimos andar. Mas aí agora vamos no Salmo. E eu vou finalizar. Tem um Salmo. Aleluia. Salmo, capítulo de número
Oh, aleluia! Capítulo de número 30. Olha que coisa, que salmo tremendo, que vai também te limpar a igreja de umas coisinhas aí. Já viu aqui? Tem muita gente que profetiza o tempo inteiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Tem muita gente que recebe essa palavra e vai todo feliz. A realidade é outra. Guarda isso. Olha o salmista no Salmo 30. Exaltar-te-ei. Olha como ele começa. Ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. Ele está dando testemunho. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Olha de onde Deus tirou o camarada. E conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. Este salmista está dando um testemunho da queda dele, mas ele não ficou caído. Ele falou: eu vou me levantar, e começou a clamar, 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 clamar. E o Senhor, pela sua misericórdia, porque ele vai dizer aqui, ó, o testemunho que ele dá, porque a sua ira dura só um. Este momento pode ser dias, depende da circunstância, mas que ele vai ter misericórdia, porque a misericórdia de Deus dura para. E ele ouviu o arrependimento do salmista, e quando Deus foi ao encontro dele, ele já se encontrava de uma situação de sepultura. Olha que coisa. O Senhor fizesse subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. E ele vai dar um alerta aos que estão em pé, porque ele sabe quando ele caiu. E ele vai dizer um conselho que ele vai dar: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Ele está falando, você que está em pé, louve o Senhor, não para de adorar o Senhor, não dá lugar à sua carne, louva de dia, de noite. Ele diz, não perca isso. Ele vai falar o que aconteceu com ele. Verso de número 5, ele vai dizer, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Ele é o autor da vida, viu? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Agora eu quero falar rapidamente sobre isso. O que é uma noite? Às vezes uma noite, ela se torna dias, anos, esse período. A noite fala de trevas. Ele não está falando dessa noite que vai amanhecer, está falando de um tempo de trevas. Ele está dizendo, aleluia, que o sol da justiça brilha, a misericórdia dele é maior. Lembra que quando o Senhor me deu aquela revelação, aquela visão, melhor revelação, quando Deus mandou olhar para a Bíblia e falou, aqui dentro está a condenação, mas maior é o perdão que está aqui dentro. Lembra disso? E aqui o salmista provou disso, quando ele diz, olha, o choro pode durar uma noite, ou seja, um período de trevas. Noite fala de trevas, mas a misericórdia de Deus nessa terra é como a noite, que por mais escura que seja, vai chegar o dia. O dia vai voltar a brilhar, o sol vai aparecer. Alabassúria calabai. E ele vai dizer no verso de número 6, como ele caiu, pastor? Ele dizia, eu dizia na minha prosperidade.
não vacilarei jamais. Estou pronto. Agora, aqui foi o BO dele. Ficou autossuficiente. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo seu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. O Senhor fez ele forte e ele se viu próspero, forte. Só que daí é autossuficiente. Aí você não precisa mais de Deus. E Deus encobriu o rosto. Não precisa de mim mais para pregar. Não precisa de mim mais para louvar. Não precisa de mim mais. Então, vai com o que eu já te dei. Te fiz forte. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue? Ó, a oração dele que Deus tirou ele foi essa. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a sua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Aí o Senhor ouviu. Aí o Senhor falou: agora você precisa de mim de novo? Sem mim nada podeis? Se coloque em pé, igreja. Você precisa da minha presença de novo? Aí ele vai dizer assim: tornaste o meu pranto em festa, tiraste as minhas vestes de tristeza e me cingiu de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Oh, aleluia. Deus não falha, nós falhamos. Deus não erra, nós erramos. Feliz daquele que errou. Aí o Senhor vem com a palavra de levanta. Aí o Senhor vem e fala assim, ó: para mim é vaso escolhido. Aí o Senhor vem dizer assim: você me ama? Ele quer arrancar essa palavra: eu te amo, Jesus. Isso acontece quando a gente reconhece que problemas somos nós. Coloca o... E aqui eu vou concluir quando a igreja do Senhor não andou, não continuou, e chegou um momento que indagavam o profeta: até quando, profeta? Até quando a nossa vida vai ser um deserto? Até quando não teremos a presença do Espírito Santo? Porque existe uma promessa que o Senhor levantaria o seu ungido, que esse ungido andaria segundo o seu coração e andaria na presença do seu ungido. Até quando essa ausência de Deus? Até quando esse vazio de Deus? Babassúria calavai. O tempo é de um clamor sincero. O clamor sincero, quando a gente reconhece que Ele é perfeito e que se as coisas não estão acontecendo, não é Ele que está nos castigando, porque Ele gosta de ver a gente sofrer. Não é Ele que não tem poder para resolver sua causa, mas o problema somos nós. Pode soltar o louvor. Aí o Senhor levanta Isaías para dizer:
Quando o Espírito vier lá do alto, oh aleluia, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor, Abadaia Calabai, e deixa a chuva descer. A terra seca, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Ei! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Olá, Bassuribe Candará, até a minha adoração. Rebassuribe Candarai, Deus quer renovar, Deus, aleluia, quer transformar o teu deserto num campo fértil nesta noite, porque eu vejo anjos descendo com sementes para plantar. Rebassuribe Candarai, em Calabandaia Sé, Uribassuribe Candaramanagai, Recalai de Comanai. Você precisa dessas águas. O Espírito Santo vai vir como água para inundar esse deserto. Aleluia! Esse deserto vai se tornar um campo fértil. Alabassuriande Calabai. E quando isso acontece, o anjo do Senhor está descendo com a boa semente. Aleluia! Porque Ele quer um bosque, Ele quer um bosque, Ele quer um bosque, Ele quer um bosque. Aleluia! Porque a justiça